Confere aí, Val. Se tá saindo som. Vou conferir. Oi, Mônia, já tá por aí? Vamos ver se vai ser. Se vai. Tá tudo certinho, né? Uhum. Tá? Ouviu minha vozinha aí? Minha voz do locutor aí, Val? Uhum. Tá saindo som. Então tá bom. Vou dar um tempinho enrolando aqui, só pra dar tempo de chegar mais alguém aí, né? Eu vou usar essa paleta mesmo que a gente tava usando na outra live. Mas eu te dei um monte. Cadê as outras? Tá aqui, mas eu quero economizar a paleta, né, Val? Esse cafetel. Deita para da minha mulher. Vamos lá. Vou usar uma limpinha. Olhando porque você tava falando assim. Hã? A Pancinha olhou porque você tava falando assim. Ah. Uhum. Paulo Daniel, boa noite, meu amigo. Já está presente. Enquanto isso, enquanto a gente enrola um pouquinho, vamos colocar as tintinhas. Eu tô meio com gripe hoje. Falando meio fanhoso. Mas vamos colocar aqui o azul. Rapaz, esse azul ele é assombrado mesmo. Eu acabo de pegar ele, já não acho mais ele. Mas acabei de pôr ele aqui, meu. O Zé. Rapaz. Acabei de pôr a tinta aqui e não acho ela de novo. Vou pôr isso aqui. Vamos ver se é essa daqui. Achei. Isso aqui é azul ultramar, pessoal. Paulo Roberto. Boa noite, Zé e Dona Val. Boa noite, meu amigo Paulo Roberto. Então, ó, magenta. Coloquei o magenta da Corfix. Azul cobalto. Esse azul que eu coloquei aqui, ele é o azul cerúleo. Não tá aparecendo aqui o nome, mas é isso. Agora a gente vai colocar um branquinho, né? Será que tá... Eu tô vendo minha mão tremendo lá na Olhando. branquinho. Dá pra Eu ver vou, não. eu vou, tô enrolando um pouquinho aqui que eu quero explicar bem explicadinho essas coisas aqui. Tá Tá. travando não. Não? Então tá bom. Então é isso, meu povo. Vamos pegar aqui um pincelzinho de cerdas bem firme assim, porque a gente vai trabalhar lá no céu. Eu quero explicar aqui na montanha umas coisas. No céu, aqui nós não vamos ser nuvem, nós vamos fazer um céu assim, básico. Então não tem muito o que fazer, o que falar do céu. Eu só quero fazer uma coisa, quer ver? Vou colocar aqui um pouquinho de amarelo, eu quero fazer uma cor de pele. Mas essa cor de pele é bem fraquinha. É um branco com azul. Vou misturar com pincelão mesmo.
Daí a gente vai colocar um leve magenta aqui, um leve amarelo, para a gente dar só uma modificadinha de leve nos tons, para não ficar um azul puro, ó. Uma reladinha no magenta e uma reladinha no amarelo. Só para dar aquela nuancezinha diferente. Daí a gente vem fazendo aqui o céu. Eu não vou usar aqui o querosene hoje, gente, porque eu vou tirar essa montanha aqui, ó. Já comecei. Já. Lembrando aí que esse risco aqui eu resolvi doar ele, colocar ele em todas os grupos aí. Todos os grupos eu coloquei esse risco. Em PDF já. Aqui embaixo. Um pouquinho meio diferenciado aqui embaixo. Porque aqui já está mais embaixo. Geralmente no pé, lá no finalzinho do horizonte, ele tem um tonzinho mais cor de pele, assim, sabe? Misturado com azul, claro. Né? Então a gente vai fazer isso, ó. Depois vai subindo, ele vai ficando. Daí, de fato, vai ficando azul, ó. Acho que eu vou tirar essa luz aqui. Aí, que daí não fica sombra ali, ó. Minha mão. Agora sim, vai subindo para cima, a gente vai colocando um pouco de azul. Vou fazer um céu meio claro aqui. Eu não sei não se eu não deixei muito clara a imagem, não tá achando, Val? Não. Tá bom demais. Então nós vamos fazer aqui. Eu não quero que esse céu seja tão destacado, porque eu quero trabalhar nas montanhas aqui, nos detalhes, entenderam? Então se eu fizer um azulão no céu muito forte, eu vou ofuscar a beleza que eu quero implantar na montanha. Entenderam, gente? Boa noite! Hoje a Val tá aqui comigo. Café e tudo. Daqui a pouco nós vamos beber café, pessoal. Pode esperar aí que vai ter cafezinho. Ó, aqui a gente vai trabalhando o azul cobalto, né? Azul cobalto não. Cadê? Comprar tinta azul para você amanhã. Azul ultramar. Tá meio marrenta a tela, parece que não tá puxando muita tinta. Parece que não tá deslizando muito, mas. Porque não tem molhando querosene. Hoje eu Tem não um vou. pouquinho de óleo de linhaça. Não quero óleo de linhaça, não. Óleo de linhaça também é. O querosene, Val, esse querosene que eu comprei, ele é fedido demais. Tem que comprar querosene com cheirinho, É, perfumadinho, viu, é. gente? Tem um querosene que é cheirosinho. Aí o óleo de linhaça, ele até não é tão fedido, mas ele causa uma alergia em mim. Então, ó, nós já temos aqui o céu. Nós não vamos fazer muito, não vamos fazer mais nada no céu. Só vai ser assim mesmo. O único efeito que tem nesse céu é que ele vai ficando meio cor de pele aqui, ó. Né? Agora, nós vamos fazer um azul ultramar e branco, um pouquinho de magenta, bem pouquinho. E vamos fazer aqui uma montanha mais escurinha do que lá no céu. Só que nós vamos fazer a base primeiro, depois a gente vai fazer alguns detalhes, porque essa montanha não está tão distante assim. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de magenta, colocar um pouquinho desse azul aqui, para nós ver. E não, ficou muito sem gracinha. Eu fiz bobagem. Não era para colocar esse azul cerúleo, gente. Então agora para nós contrabalancear, vamos colocar mais magenta. É assim, ó. Boa noite, Tom Jesus. É... Tem um aqui que eu não consegui. @FAO293. Boa noite, professores.
Vai ficar lindo. Muito Boa obrigado. noite. O Paulo Roberto também, boa noite. Paulo Daniel, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Ó, gente, essa montanha aqui, ela não pode ser tão escura nem tão clara. Ela tem que ser apenas mais escuro do que o céu lá. Só que não tão escuro que nem tá aqui. Vou ter que dar uma leve clareada. Ó. Mas também eu vou deixar um pouquinho ainda de escuro, porque eu quero fazer umas luzes nela. Então, ó, nós vamos fazer aqui. Eu tenho aqui o modelo dessa figura aqui, mas eu não vou acompanhar o modelo. Eu vou fazer o meu estilo. Vocês entenderam? Tanto é que eu nem compartilhei a imagem, porque eu quero que vocês depois vejam o vídeo e façam com base no meu estilo, na minha pintura. Então, nós vamos fazer aqui umas pinceladas aqui para não deixar tão liso, né? Por enquanto, né? Porque nós vamos fazer detalhes nessas montanhas. Não vai ficar assim, não. Aqui embaixo eu vou simular aqui, vou pôr um pouquinho de branco para simular um pouco meio nebulento. Só que não é só branco, nós vamos fazer uma cor de pele. Vamos misturar um pouquinho desse magenta e um pouquinho desse amarelo. E aí sim nós vamos pegar um branco. E aí mistura com esse azul. Daí vai ficar uma cor que não é aquela cor branquinha, azulzinho purinho, vocês entenderam? E a alergia tá pegando pesado. Aqui nós temos agora aqui um tomzinho debaixo da montanha. Agora, essa montanha aqui, ó, vai ser um pouquinho mais escura. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar um magenta, um pouquinho de magenta nesse azul ultramar aqui. E vou colocar um pouquinho de amarelo. Porque quando vai aproximando, a gente começa a perceber uma nuance já meio esverdeado. Vocês entenderam, pessoal? Aí a gente vai fazer já uma cor um pouquinho. Não ficou tão assim, vamos lá. Um pouquinho mais puxando para verde já. Ó. Porque essa montanha ela já está mais próxima do que aquela. Então a gente já começa a perceber as cores, né? Lembrando que nós estamos trabalhando apenas do fundão. E outra coisa também, pessoal. Na segunda-feira é o dia das aulas, de verdade. Então, na segunda-feira, a gente não vai ficar correndo com o quadro, não. O objetivo é trabalhar, explicar para vocês. Essa montanha aqui está muito retona. Lá vamos fazer o seguinte: vamos fazer, vamos fazer uma outra aqui em segundo plano, aqui, ó. Quer dizer, num plano mais próximo, para nós poder dar uma cor nela. Então, nós vamos fazer uma sobreposição de 3 montanhas. Então, ó, eu não estou querendo usar o solvente aqui porque hoje eu estou com alergia, meio com gripe. Então a gente vai ter que esfregar um pouquinho mais para a gente conseguir ali colocar a tinta. Né? Então, nós temos aqui uma cor. Só que olhando meio que no geral assim, nós exageramos um pouquinho no roxo, né? Então nós vamos colocar um pouquinho desse azul cerúleo aqui e um pouquinho de verde, de amarelo, para a gente quebrar um pouco esse roxão. Ó, aqui já ficou a cor que eu queria, ó. Tá vendo? Te dá só um biquinho lá, pra não montanha não ficar muito infantilizada, né? Fazer ela ficar bem naturalzona mesmo. Aí, agora sim. Agora deu a cor que a gente queria, ó. Tiramos um pouquinho o roxo, trouxemos um pouquinho mais puxando para verde, né?
Trazer ela até aqui na casa. É uma igrejinha. Só de fazer essa base aqui sem detalhes, a gente já sente a profundidade. Sentiu, Val? Profundidade? Uhum. Profundidade, distanciamento. É. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar um pouco de branco aqui, ó. Quando aqui nós vamos simular um pouco de névoa nos pés dessa montanha. Mas eu vou colocar só um pouco por enquanto. Depois a gente vai fazendo os detalhes e vai enriquecendo mais isso, né? Agora, essa parte aqui, ó, eu quero fazer uma outra montanha. Essa sim já vou colocar mais amarelo, porque aqui já ela já está aparecendo bem boa parte do tom verde já, ó. Só que aí ficou muito também. Porque ainda assim, mesmo ela estando mais próxima, ela não está tão próxima assim, a ponto da gente fazer um verdão, né? Então nós vamos misturar um pouquinho mais de azul e vamos fazer com que esse verde aqui não fique tão verde assim. Fazer com que ele fique puxando aí pro azul. Puxar um pouquinho de magenta. Aí, ó. Agora tá dando a cor que a gente quer, ó. Ele vai ficar escuro a princípio, mas depois a gente vai fazer o detalhe da montanha. E esses detalhes é que vai fazer o volume, que vai dar a sensação de volume. Vamos ver aqui. Vamos ver quem que é. Tom Olhando Jesus. assim. Você tá olhando, minha flor? Boa noite, Valdete. Boa noite, Leise Martins. A Val tá lendo, né? Então tá. Então, vamos continuar. Um pouquinho de magenta aqui pra gente. Ó, nós vamos trazer essa montanha até aqui, assim, ó. Talvez até aqui, ó. Aí, para não ficar muito redondinha, vamos fazer ela subir um pouquinho, descer, fazer um biquinho aqui. Magenta, azul. A gente vai colocar amarelo para tirar tirar aquele magentão e verdão também. Lembrando aí que o risco dessa pintura está disponível aí em todos os grupos. Dessa vez eu disponibilizei em todos os grupos. Mas geralmente é no Fábrica de Arte, lá no Telegram que eu coloco os riscos. Todos os riscos. De vez em Botava quando. de família da arte também. Tá, dessa vez eu tô colocando em todos os Botei. grupos. Mas assim, não é toda vez. Geralmente os riscos das lives de segunda, a gente às vezes coloca lá no todos os grupos. Mas os de quinta, eu coloco lá no Fábrica de Arte. Boa noite, Valdete, Leise Martins, né? Luciele Silva. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Ó, agora eu vou fazer aqui um pouco de detalhe. Vou pegar um outro pincel, né? Pra não precisar ficar limpando esse, porque, né, como eu falei, né? Hoje tô com alergia, não quero mexer com querosene. Então eu vou pegar a cor de pele, ó. Magenta e amarelo e branco. Ó, uma corzinha de pele. Mas ainda assim ela tem que ter um pouco de azul. Porque eu vou fazer a luz dessa montanha lá longe, ó. Só que não quero fazer uma montanha de neve. Simplesmente é a luz mesmo dela, não é a neve, né? Não estão trabalhando com paisagem de neve. Então nós vamos trabalhar a luz da montanha, o volume dela. Eu estou achando muito estourada, muito claro demais.
tava, ó. Não, Assim, ó, tudo branquelo. aqui no meu celular tá ótimo. É, então tá bom. Então vamos continuar. Vamos fazer aqui as partes da montanha que tem a luz. A Báltica tá bom, então tá bom. Mas você que sabe, se você quiser escolher semana. Agora eu vou clarear um pouquinho mais o céu aqui, ó. Porque eu quero dar essa pintura aqui, nós estamos valorizando mais as montanhas. Não vamos nem fazer nuvem nesse céu. Mas a gente vai colocar umas nebulosas proposital para poder evidenciar um pouquinho a montanha aqui. Vocês entenderam? O que que a gente vai manipular aqui? Agora a gente vai pegar uma corzinha um pouquinho mais escura do que essa, ó. E vamos trabalhar agora o volume dela. Boa noite, Cláudia. Muito obrigada. Mais azul. Azul cobalto não, azul da Prússia. Não, azul ultramar. Azul ultramar. Nós vamos fazer agora o lado da sombra da montanha. Lembrando que é sutil. Não é aquela sombrona doida, porque nós estamos trabalhando uma montanha que está lá na distância. Entenderam? Então nós vamos fazer aqui uma sombra, um pouquinho mais escuro só. Para a gente conseguir aí o volume dessas montanhas. E olha, a gente tem que imaginar ali o volume dela, a forma da montanha, né? E não fazer um escurão geral, assim, né? Porque senão fica chapado, né? Nós temos que dar volume. Azul ultramar. Tomar cuidado para não exagerar na intensidade da sombra. Ó, vamos fazer de conta que aqui tem uma parte da montanha aqui, um relevo, né? Um bico da montanha. Então a gente vai sugerindo, assim, a gente tem que ir idealizando a forma da montanha. Daí aqui, como eu quero fazer uma névoa, então eu vou acabar assumindo aqui, ó, antes de chegar ali embaixo, né? Pode ver que nós já conseguimos aí criar aí um volume bem legal da montanha, né? Mas ainda não é suficiente, eu quero mais. Eu quero fazer mais detalhe, então eu vou trabalhar aqui no... Oi, Dominguinho Savinho. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela presença, Domingo. A Divanilde, boa noite. Então, meu povo, esse quadro nós vamos fazendo devagarinho, nós não vamos pressar, mas eu vou explicar. E vocês podem ficar à vontade para perguntar. Às vezes alguma coisa que eu não explico aqui, por gente que a gente não vence tudo, né, aqui, né, ao vivo, né? Então, aí vocês podem perguntar. Bom, vocês estão livres para Podem perguntar. explorar. Pode explorar o erro. Ó, gente, agora aqui, ó, essa cor aqui, nós vamos trabalhar com ela, nesse Zé meio esverdeada mesmo, só que agora mais forte um pouco, né? Porque agora a gente vai trabalhar aqui a parte da sombra da montanha, tá vendo? Então, ó, a gente tem que imaginar que a montanha ela é cheia de relevo, de pequenos relevos, né? Ela é um relevo grande, mas formada por pequenos relevos, assim, entendeu? E aonde vocês vê que é uma parte mais funda, onde vocês queiram que seja mais funda, você escurece, porque aquela parte ali é mais fundo, então você escurece.
E esse é o lado da sombra da montanha também. Então, além de fazer a sombra do lado da sombra da montanha, vocês ainda têm que colocar nos pontos estratégicos, assim, para vocês criar a ilusão de volume da montanha, vocês entenderam? Pode ver que são esses detalhes que você sente a dimensão, você vê aquilo ali em profundidade, né? E isso se estende até lá, ó. Boa noite, Isabel. Diane, boa noite. Que bom vocês por aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado, gente. Ó, agora uma corzinha de pele mais para amarelo, sabe por quê? Porque eu tô trabalhando, vou trabalhar agora nessa parte aqui, ó. E essa montanha aqui, ela já está numa distância que a gente já começa a enxergar as cores verde da floresta, da vegetação. Então agora aqui eu vou trabalhar as luzes, já meio que mostrando cor, né? Pode ver que tem que ser uma cor já meio que de vegetação, né? Até que a minha alergia não está atacando tanto. Amarelo, um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de magenta. Nós vamos fazer uma cor de pele, magenta com amarelo, é uma cor de pele. Ó, cor de pele assim, escura, né? Depois a gente coloca o claro, daí dá uma cor de pele. Só que como eu vou trabalhar ali na montanha próxima, então eu já vou evidenciar um pouquinho de cor, né? Uma cor meio amarela, assim já, ó. Só que muito amarelo também não, né? Vamos colocar meio, um pouquinho mais magenta ainda. Pra não ficar tão amarelado também, né? Aí, gente, ó. A gente vem criando esse volume aqui, ó. Daí, conforme vai descendo aqui, a gente vai deixando mais plano um pouco assim, né? Amarelo, magenta. Vamos deixando mais plano isso aqui. Tá vendo como que a gente criou uma sequência de montanhas aí bem, bem bonita? Completamente diferente do que tá lá no modelo, né? Porque a gente não quer copiar, né? A gente quer... Para fazer a capinha, a gente põe lá a imagem, mas a gente inventa. É isso que importa. E eu quero que vocês façam a pintura baseado na imagem desse quadro aqui. Pode fazer o que quiser, né? Mas o importante, porque é aqui que tá, né, as explicações, né? Então é importante que seja aqui. Não que tem que ser, né? Vocês fazem o jeito que quiser, mas é importante que seja baseado aqui para vocês conseguir um máximo proveito da nossa aula, né? Então, ó, gente, ó, aqui as montanhas, ela vem vindo para frente, ó. Como faz assim, ela vem para ficar também. E conforme vai aproximando, eu vou cada vez mais evidenciando a parte grama, né? Agora eu vou pegar um pincel menor um pouco. Viram como que já ficou bonito pra caramba? Como é que é? Não, boniteza tem limite. Uhum. Boniteza tem limite, né? Vamos enfeiar. Fica muito bonito. Então agora eu vou pegar um pincel menor aqui e vou fazer um pouquinho mais escuro ainda do que isso. Magenta, azul ultramar. Azul ultramar. E vamos trabalhar numa sombra um pouquinho ainda mais reforçada. Para a gente simular as partes mais profundas
do lado da sombra da montanha. Ó, mesmo ali do lado da sombra tem uns detalhes que fica mais escuro, né? Pra gente destacar ali o volume, né, da montanha. E ó, aqui mesmo estando no lado da luz, ainda tem ponto da montanha que desce, ó. É isso que vai causar aí a sensação de dimensão, né? Pra gente sentir o volume de verdade. Entenderam? Ó, aqui também, ó, alguns pontos aqui, ó, ainda fica meio escuro ainda, ó. Eu estou fazendo agora os detalhes menores, né? Então nós estamos criando aqui uma sequência bem bonita. Azul, ultramar, um pouquinho de magenta e um pouquinho de amarelo para a gente deixar pendendo pro verde. E mais escuro, né, do que o que a gente fez de fundo. E aqui, ó, simplesmente a gente vai fazer uma simulação de vegetação lá no fundo. Ainda azulado, né? Tá bem gostoso de pintar esse quadro, pessoal. Agora, essa cor escura aqui, ó, a gente vai sugerir umas coisinhas assim, ó. Pra gente dar a impressão que tem árvores aqui nessa montanha. Porque nessa distância aqui a gente já começa a perceber essas coisas. Você entendeu? Já dá para perceber a árvore. Deixa eu ver se eu pego um pincel melhor para isso. Como eu não falei, eu não quero mexer com querosene, então eu tô pegando o pincel ruim mesmo aqui. Giane disse que colocou na TV porque é enorme e dá para ver melhor. É, isso mesmo, gente. Na televisão fica bem bonito. Tá bom, então vamos lá. Tinta, amarelo com esse azul ultramar e um pouquinho de magenta. Pra gente simular aí as arvorezinhas que estão lá na frente, ó, pequenininha, que ó, a distância. Então nós vamos criar aqui a sensação de vegetações na montanha, né? Quanto mais longe, mais pequenininho vai ficando, ó. Até que chega um ponto que é só uns pinceladinhos assim, ó, só para dar aquela sensação de vegetação. Tá com sono, Val? Magenta, é. É. Agora vamos fazer mais vegetações aqui. E vamos já sugerir também outra coisa aqui, quer ver? Vamos fingir que tem. Vamos. Fingir não, né? Vamos fazer de verdade, né? Vamos fazer aqui uma estradinha. Amarelo com um pouco de magenta e branco. Vamos simular agora aqui um caminho aqui, ó. Ele vem, sobe aqui. Ó, ele desceu lá na grota, subiu aqui, vai passar aqui por trás das árvores. Vai fazer a curvinha aqui no relevo, tá? E vai para lá, ó. Entenderam, gente? Ó, bem clarinho, aí ainda com um pouquinho de magenta, porque nós não podemos fazer com que fique destacadão que está lá longe. Agora, a gente vai pegar um pincelzinho fininho. Deixa eu ver. Esse aqui vai dar.
Pincelzinho fininho, vamos pegar esse escuro aqui, que é o mesmo escuro das vegetações, e vamos trabalhar aqui a sombra do lado da estradinha, porque, ó, esse lado aqui, ó, é o lado que a sombra vai pegar, né? Ó, tem o barranco ali. Só que é tudo bem discretinho, gente. Não é aquele riscão fortão, não. Tudo que tá longe é tudo mais discreto, mais camufladinho, mais camuflado pela atmosfera. Ó, aí a gente já criou uma sensação de que tem uma estrada indo lá, naquela montanha. E como eu tô com os pincelzinhos aqui agora, vamos reforçar essas vegetações na frente da estrada para a gente criar melhor a sensação de profundidade, ó. Vamos fazer umas árvores grandes aqui na frente. Tudo discretinho. Nós podemos, com um pincelzinho fininho ainda, trabalhar mais detalhes ainda, ó, para deixar mais realista. Como eu falei, na segunda-feira é o dia da pintura com mais realismo, entenderam? Mais explicações, só que também mais demorado, né? Obrigada, Divina, Severina. Obrigada, meus amores. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado, pessoal, pela presença. Quem tiver aí, muito obrigado. Curte, compartilha para deixar o pintor feliz. Porque eu já falei várias vezes, pintor feliz pinta mais bonito. Obrigada pelos likes. Obrigado pelos likes, pela presença, pelos comentários. Nós vamos sugerir aqui umas vegetações. Tá ficando bonita a paisagem, Val? Belíssima. Tá Olha vendo? aí, gente, o passo a passo vai ser completo. Hoje o Zé distribuiu os desenhos nos grupos, no Telegram, nos grupos do WhatsApp. Quem quiser pintar e não tiver, até o pessoal do Pintura em Tecido está aí assistindo. É só me falar que eu envio, tá em 2 tamanhos. E dá para pintar no tecido. É só observar as cores Isso mesmo. direitinho. Ó, esse azulzinho lá atrás, bem clarinho, dá para fazer com azul bebê e azul caribe. Aí esse mais da frente, o azul hortênsia, um pouquinho do azul mais escuro, e assim vai. Tá muito bem explicadinho. E aí depois você vai fazer outra parte, até chegar no final, com esse reflexo aí do castelo na água. Nossa, vai estar lindo demais. Então aproveitem. Gente. Ó, agora aqui nós vamos fazer as luzes. Tô fazendo com um pincelzinho fininho. Ó, a gente vai pegar, fazer o magenta e amarelo, fazer uma cor de pele meio puxando para magenta, dar uma relada no azul e branco, né? E vamos fazer as luzes do lado dessa montanha. Nós vamos fazer uma paisagem aqui bem detalhada. Não é uma paisaginha qualquer, não. Vocês entenderam? Ó, nós vamos fazer detalhes nessas montanhas. Só que eu acho que eu vou pegar um pincelzinho maior aqui, que também tá exagerado demais, né? Magenta, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul, para manter a distância, né? Aqui, ó, vamos trabalhar o lado da luz. Não tá, então, ó, só que ficou muito amarelo. Vamos pôr mais magenta. Não tava travando nada, né? Não, Ó, gente, ó. Não é destacadão, não, viu? Tem que ser uma coisa bem discreta. Quando a gente tá fazendo assim a live que não é muito realista, a gente só faz as cores praticamente da montanha e, e já dá a sequência, né? E daí já vem pra frente aqui. Mas agora, eu estou observando que tem alguma luzinha piscando em cima. piscando em cima. É,
cima do quê? Depois você vê, não tá atrapalhando não, depois você vê. Luzinha piscando, ó. Uhum. Será que é um extraterrestre? Ó, nós estamos criando a volume da montanha, só que vamos colocar um pouquinho mais de azul. Ficou muito, muito. Vocês estão vendo luzinha piscando aí também, pessoal? Quer ver? Aqui, ó. Hã? Se você vai conseguir ver. Você observa bem no topo da montanha que tá mais escuro ali pra cima. Ah, tá meio que chacoalhando a luz, né? Uhum. Pois é. E aqui a gente não vê, né? Só Não. no celular. Ó, vamos fazer essa parte da luz aqui. Subir por aqui, assim, ó. Vamos dar um pouquinho mais de magenta aqui. Boa noite, Roberto Costa. Ô, Val, eu vou acender essa luz aqui, vê se apaga, se para. Às vezes uma coisinha que a gente faz já muda. Parou? É porque assim é um pouquinho atrasado, né? Tem que esperar chegar lá. Tá. Como você fez isso? Será que o problema da água é do Não. Ó, a luz da montanha. Não tem problema da bicana, não. Não falar nada, não. Você tá aparecendo pra isso também? acender na luz agora? Agora você tá aparecendo. Nossa, agora que tô acendendo a luz aí, Uhum. vê se melhor. É quando você coloca a mão mesmo debaixo da câmera que acontece isso. É, É. que estranho. Quando você tira a mão, né? Tá, vamos continuar. Ó, nós já temos aqui. Ó, rendeu pra caramba hoje, né? Nós Dedo. fizemos uns detalhes muito importantes aqui em pouco tempo. Tem desenho que é bom da gente pintar. Então, pessoal, agora nós vamos continuar. Só que agora nós vamos trazer aqui para frente um pouco, né? O paisagem. Ah, Val, agora é a hora do café. Então nós vamos fazer aqui uma cor aqui. O pincel tá sujo, uma cor ali, mas não tem problema. Azul. Eu sempre esqueço o nome desse azul ultramar, né? Azul ultramar, amarelo, para a gente fazer agora um verde. O pincel estava sujo de vermelho, mas era isso mesmo que eu queria. Não precisou pegar o magenta. E agora a gente vai trabalhar aqui umas vegetações aqui na margem do lago. Primeiro a gente faz ela escura, né? Não escura total. O céu tá muito mole. Deixa eu dar café pro meu povo, né? Que já tá, ele deve estar com a barriga roncando. Café para vocês, café com leite. Tá gostoso, Val? Sueli, boa noite, Zé. Tio Zé. Boa noite, Val. Boa noite, Sueli. Boa noite, Sueli. Paulo César. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo César. Já está linda essa pintura. Pois é, né? Você viu que bonito que já tá? Vai ficar muito mais. Quer beber? Não, não quero. Tô bebendo café, pessoal.
Você não falou, Val? Você parou de piscar? Não parou, não. Vê lá. Umas piscadinhas, acho que a luz está tremendo, mas a aula está ótima, a pintura está perfeita, tá tudo bom demais. Ó, gente, nós vamos fazer aqui a simulação de umas árvores aqui, né? Vamos puxar um pouquinho para um tom meio. O próprio verde mesmo, né? Mas misturando um pouquinho de magenta para a gente não deixar aquele, aquele verdão assanhado, né? Depois, claro, a gente vai trazer luz, não vai ser. Isso aqui é a parte do fundão, né? Boa noite, Eliana. Tá frio aí, Sueli? Aqui também tá, mas não é tanto. Mas ontem, antes de ontem, estava bem frio. É, fez muito frio aqui. Graças a Deus tá bom hoje, né, Val? Ó, agora eu já vou colocar aqui um pouco da tinta aqui no pinheiro, só para vocês já identificar ali, né? Porque, ó, tem mancha ali sem tinta, então é porque é por causa do pinheiro que a gente vai fazer. Acho que ele vai usar sim. Que, mano? Paulo César quer saber se você vai usar algum pincelzinho de pelo de lobisomem hoje. Tem que Ah, hoje, usar, né? No né, pinheirinho. qualquer coisa, né? Faz, inventa ali um negócio ali só para poder usar. Já que Para é, fazer o já pinheirinho. que é, o povo quer, eu nem ia, mas agora eu vou. Só para matar a saudade. É, ó, gente, agora eu, pinheiro, né? Magenta, azul, um pouco de amarelo. Eliana, é o pincel todo esfarrupilhado, todo aberto, que a gente fala assim. Desde o É, início que a gente fala. não, é o pincel de pelo de lobisomem. A gente caça no lobisomem mesmo. A gente faz ele. Geralmente a gente constrói ele na quaresma. É muito mole esse pincel aqui. Uma outra. Na quaresma, que é a época do pincel de pelo de lobisomem. Olha lá, pessoal. Por mais azul. Nossa, como tá aí no azul? Azul a gente gasta bastante. Ó, azul, ultramar, verde, Azul, amarelo e tem tinta paisagem magenta. também. Azul, amarelo, azul ultramar, amarelo limão e um pouquinho de magenta para a gente escurecer e tirar um pouco o verdão muito bandeira, né? Branco também. Não, aqui não. Aqui é a base, é o fundão escuro. Depois sim eu vou usar o branco, né? Na hora de fazer a luz e tal. Por enquanto a gente vai. Aqui mesmo fica faltando um pouco de magenta, ó. Vai descendo, botando tinta e tremendo a mão, né? É, a gente vem fazendo sem ficar fazendo reto, assim, né? Porque é um pinheiro, né? Magenta, um verde. Ó, a gente tem que vir dando pincelada assim pra gente não deixar aquilo dali tão lisinho, retinho. Tem um pinheiro. Pois é, Sueli, de vez em quando a gente tá aqui. Seria novata? Não, é porque às vezes ela não acha lá e Ah, tem que marcar lá, né? Pra avisar, né, Val? tá sendo. O Zé tá fazendo segunda e quinta, né?
É. Na segunda ele pinta uma tela e na quinta outra. Falar nisso, pessoal, essa tela está disponível para venda. Espera. Nós já vendemos aquela outra lá, que estava fazendo as aulas. Agora é a vez dessa. Olha, por enquanto é só o fundão, então não tem que explicar, né? É só fazer ali o fundo. Quando vê que está muito magenta que nem aqui, a gente põe um pouquinho mais de verde, ó. É bom que a gente mistura um pouco, para não ficar o verde puro. Mas também nós temos que tomar cuidado para não fazer ficar um magentão, né? Aqui, ó, eu vou fazer 2 pinheiros perto. Eu vou colocar mais pinheiro do que o normal. Também gosto de paisagem com reflexo na água. Sueli. A hora que a gente fizer esses reflexos aqui, gente, aí não tem para ninguém. Aí sim que vai ficar bonito. Eu vou pôr um pouquinho mais de contraste na imagem. Mas tem Achei, uns pinheiros daqui de frente de casa. eu achei muito pálido. Pálido. Lá tá mais pálido do que Não. aqui. Só se aí, deixa eu ver lá no celular. Tá pálido? Mas que coisa, eu tô achando pálido. Pintura. Só um pouquinho, bem pouquinho. Muito pálido. É um pouquinho mais de gama. Acho que aí já tá bom. Apareceu aí o resultado? Dá não. Então vamos fazer a silhueta das árvores. É só uma silhueta por enquanto, né? Rapaz, estava rendendo pra caramba essa pintura. Ó, aqui vai ser a árvore. Vou fazer um fundo aqui. Depois eu vou fazer em primeiro plano umas coloridas. Mas por enquanto a gente vai fazer só o fundão. Magenta, azul, ultramar e amarelo. Para fazer o verde para o magenta para queimar um pouquinho o verde. E aí a gente vem fazendo a silhueta das árvores, ó. Por enquanto é silhueta, né? Depois a gente vai trabalhar a sombra, a luz e tal. Fazer aqui silhueta das árvores. Então, na hora de fazer as árvores, pessoal, vocês têm que tomar cuidado. Eu vou. Que a árvore ela tem, ó, ela tem galhos, ó, galhos. Então não é uma bola. Vocês têm que fazer formas, ó. Eu vou até melhorar aqui, ó. Não é hora eu ir fazer isso com a luz, mas agora eu já vou fazer para poder explicar. Ela tem que ter formas. Ele está dizendo. Fazendo uma tela.
Um por um, tem uma semana fazendo e apagando. KKKK. Mas é assim mesmo, Sueli. A gente vai fazendo e apagando até que uma hora a gente apaga e joga fora. Quer dizer, pinta de vez, né? Prende. Até que uma hora você pega e joga fora, mas pega a outra tela. Brincadeira, mas o fato é esse. A gente vai fazendo, daqui a pouco você enjoa aquilo ali e fala, não quero mais saber isso aqui. Vou começar outra. O que não pode é parar, deixar, abandonar. Abandonar a ideia de aprender isso. Agora, abandonar um quadro, isso aí é normal. Eu vou dar já umas toques de luz aqui, mas um pouquinho. Vou misturar um pouco de magenta nesse amarelo, para já não fazer uma luz tão amarelo purinho. Entenderam? Vou até colocar um pouco desse azul aqui, para a gente conseguir aí diferenciar, né? Ó, tinta de um lado só do pincel, no outro lado não tem. Ó, só num lado. Pincel de redondo, ó. Para a gente conseguir já numa pincelada só sugerir ali uma forma. Para as árvores distantes, assim, já é o suficiente, né? Agora eu acho que eu vou pegar o pincel de pelo do lobisomem só para nós fazer o nosso amigo lá ficar realizado. Pegar aqui um pouquinho de branco, porque. Peraí, já que eu vou pegar o pincel de pelo do lobisomem. A gente vai. Pincel de pelo do lobisomem agora tá meio ruim o pincel de pelo do lobisomem. Tô quase. Tô quase criando coragem de caçar outro lobisomem. Esse daqui, ó. Eu vou misturar aqui. Deixa eu pôr um pouquinho de branco. Então, pessoal, quem quer aprender a pintar é na segunda-feira, que as aulas são mais profundas. A gente não tem pressa para pintar na segunda-feira, mas a gente explica melhor. Mais calma, a gente faz as coisas. Um pouquinho de magenta nesse verde claro, para não ficar aquele verdinho tão sem gracinha. Aí, ó, coloca a tinta só de um lado, do outro lado, a gente vem fazendo. Só que não é esse pincel aí, não. Esse pincel Pedro Lobisomem é para fazer isso daqui, ó. As árvores. Ó. O pinheiro não vai ter que usar outro. Ó, a gente vai simular umas árvores aqui embaixo, ó. Hum? Deixa eu ver. Vamos ver. Os pinheiros tem que ser um pincel, porque os pinheirinhos, né, ele tem o movimento assim, ó. Não é simplesmente bater o pincel, não. Só que nem esse pincel que é. Mas já melhorou mais do que o outro. Deixa eu ver se eu acho aqui um pincel que faz melhor. Qualquer pincel a gente faz, mas sempre tem aquele pincel que é o tchan. Vamos ver se esse aqui. Tinta de um lado. Esse daqui vai dar. Tinta de um lado. Não deu muito também, não. Não, ele não tá. Eu quero o pincel que faz o efeito certinho. Tem que ir experimentando. Qual deles que vai ser? Vou limpar esse pincel aqui, ó. Aqui vai ser mais ou menos a cor mesmo, então vou limpar o pincel aqui. Para nós testar esse.
Eu tô sofrendo um pouquinho porque eu não estou usando hoje um solvente, nada. Porque hoje estava com alergia, né? Qual que é o pincel certinho? Isso. O que é? A pancinha tá querendo? Ela desceu para comer, saiu, agora voltou. Vamos ver qual pincel que vai ser o bom. Todos os pincéis aqui a gente consegue fazer, mas tem aquele um que tchan, é. Vamos ver, acho que esse daqui. Aí. Quando o pincel é bom, você vai batendo aqui e já vem fazendo. Não precisa ficar ajeitando. Só que pincel bom que eu digo, bom para isso daqui. Porque de repente, na hora de fazer outra coisa, esse pincel aqui já vai ser ruim. Não pode esquecer a direção da luz. Tem que estar sempre com isso na cabeça, para não cometer o erro, né? De fazer uma luz, uma coisa de um lado e outro de outro. E é um erro que é possível qualquer um. Uma vez eu estava olhando aqui uma pintura linda, maravilhosa, de repente um detalhe lá com a luz ao contrário. A gente via que o pintor ele era experiente, mas ele esqueceu desse detalhezinho. Com certeza ele esqueceu, porque pela qualidade da pintura a gente via que era uma pessoa que sabia. Então ele tem que ficar atento, porque às vezes mesmo experiente ainda comete um erro desse. Um comentário. Tudo. Boa noite, Zé Arantes, Val. Que imagem linda tá ficando. Deus abençoe e gratidão por mais esse aprendizado. Obrigada. Obrigado. Marinha Machado. O que está escrito ali? Eu estou longe. Óleo Em tela. Olha em tela. Boa noite, professor Zé Aranha. Boa noite, Marinho. Obrigado, Marinho, pelo comentário. Tá vendo, gente, como que a gente vai criando um volume? Então, é isso. Agora eu vou pegar uma cor bem escura mesmo. Deixa eu limpar bem o pincel aqui, que agora eu vou apelar. Agora eu vou apelar na escuridão. Vou colocar até um preto lá. Vamos ver. E foi aquela ali. Qual? Essa que você pegou. E essa agora? É um preto. Eu vou colocar um pouquinho de preto, que eu quero destacar um pouquinho mais a luz na sombra. Só que eu não estou colocando ele puro, eu estou misturando um pouquinho com o verde ainda. É só para deixar mais evidente um pouquinho aqui essa sombra, né, gente? Preto, como essa cor que a gente estava usando aqui. Entendi. Deu um destaque a mais. Ela tem que estar evidenciando, né? Ela está na frente da montanha. Nós fizemos muita coisa hoje, em pouco tempo. Não acha, Val? Então nós vamos fazer aqui as partes mais escuras. Aparecida, que perfeição. Obrigado, Aparecida. Val, você já perguntou se ele vai ter a live quando for fazer a foto do meu paiinho?
Ele vai fazer uma ao vivo e depois vai pintar fora da live. Mas ele vai começar a pintura. Ou ele vai mostrar quando já tiver. Ah, Não. foi isso mesmo, Eu vou né? fazer ao vivo a pintura do quadro dela. Inclusive, talvez até nós estamos fazendo o quê? Ah, nós estamos fazendo barquinho? Não, né? Não, já tá livre, né? Nós podemos fazer, né, Val? Na quinta? É, Você terminou aquele já? já terminamos aquele lá. Pois pronto. O barquinho lá ficou faltando uns detalhes. Mas eu faço um vídeo, né? Eu prometi, acho que fazer um vídeo daí. Pro final, né? Então, gente, olha, agora nós já temos aqui o volume, nós já temos aqui o pinheiro. Vamos fazer aqui a parte da sombra dessas árvores aqui, lá atrás. Que bom que você está gostando, Marinho. Tá lindo mesmo, né? Ele vai fazer isso ali, já tinha falado com ele sim. Era para quando ele terminasse aquela do barquinho, né? Do É, pescador. eu não lembro se eu terminei. Tá quase pronto. Eu não sei também. Qualquer coisa, né? Marca uma live Eu aí. aviso para você, Sueli, fica tranquilo. Então, meu povo, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aqui já do castelo para lá, do castelo não, da igreja para lá já está praticamente tudo pronto. Agora eu sujei o pincel, que era bom para fazer a luz do pinheiro com preto. Quero só ver se eu consigo tirar o excesso aqui, para me voltar a fazer a luz. Lembrando novamente que esse quadro está disponível para quem quiser comprar, gente. Eu nem terminei de fazer as luzes do pinheiro, já fui para outra coisa. Tanta vontade logo de fazer a sombra. Agora a gente já vai começar a trabalhar nos um pouco de sombra aqui dos reflexos. Só que antes, né, eu vou pegar o pincel de pelo do lobisomem, pegar uma cor mais meia clara, mas ainda assim meio azulada, e vamos fazer já o volume daquelas árvores lá na frente, ó. Como é longe, né, a gente só vai tocar o pincel assim, ó, com a tinta que está num lado só do pincel, e o lado que tá a tinta é direcionada para o lado que a gente escolheu para pôr a luz. Vamos ver se quinta-feira. Vou ver lá a tela, se tiver. Dependendo do jeito que ela tá, eu faço ela num vídeo e faço a foto. Pintar um retrato. Faz tempo que eu não pinto um retrato, né, Val? Uhum. Eu vou fazer aqui uma vegetação mais clara aqui. Eu vou fazer também aqui umas árvores coloridas, gente. Não vai ficar só
Só uma cor não. Essa parte que é o lado que tem sombra, então a gente vai deixar bem escuro. Um pouquinho de amarelo para fazer um verde escuro. E agora a gente já começa a trabalhar já chegando para cá, né? Eu acho que eu já vou começar a colocar as cores deixar a água aqui para uma aula só, né, Val? Uhum. Melhor. Vamos fazer aqui, trabalhar aqui na casinha. Então, ó, agora já é 8, 9, 10. Nossa, tá rendendo demais. Hoje tá rendendo. Antônio Pires, boa noite, mágico das cores. É sempre um gosto ver as suas pintanças, que Uhum. deixa o mundo mais belo e lindo. Muito obrigado por tudo o que dá sem nada pedir. Obrigado, meu amigo, pelas, Obrigada, Antônio. pela comentário bem agradável, né? O que Então, o Paulo está dizendo? Isso aí, esse é o pincel. KKKKK. acho que é o pincel do Pedro Lobisomem que ele tá falando, né? José, não sou novato, tem muito tempo que eu assisto estes paraíso que o senhor faz no YouTube. Isso ele está falando. É, obrigado, Sueli. Sim, a Sueli assistiu você pintar os É, gatos. é que a gente confunde os nomes aqui, né? Depois. Ó, gente, agora nós vamos fazer aqui as telhado, um pouquinho mais pro vermelho, né? Mas não vermelho vivo. Vamos fazer um vermelho meio queimadão, assim, ó. Um pouco de branco, um pouquinho de preto. Gostei. É, para ficar telha mesmo. Porque nós estamos fazendo uma paisagem brasileira. Aqui no meu quadro vai ser brasileira. Então, aqui nós usamos as nossas telhas aqui, ela é cor de telha. Então, novamente, começa a fazer o fundo, né? Primeiro. Depois que a gente vem fazendo aí o- as luzes, os detalhes, né? Aqui tem uma telha. Onde? É, eu vou fazer umas coisas lá no TikTok também. Obrigada pelo carinho, Sueli. Agora aqui, ó. Rapaz. Ó, eu limpo o pincel aqui porque aqui a gente vai tacar tinta mesmo. Entendeu? Tô com preguiça de pegar o pano lá. Vermelhão. Ó, pode ver que é escuro aqui. Por quê que é escuro? Porque nós estamos trabalhando agora no lado da sombra. Só que é o seguinte, ó. Provavelmente vai pegar uma luz aqui, né? Então, nós vamos considerar isso. Essa possibilidade. Pegou uma luz aqui, ó. A gente vai fazer mais um menão. Depois a gente vem com um pincelzinho fininho, mastigando ainda mais. Detalhe. Que nem nós fizemos na montanha, né? Fizemos fundão, depois viemos com um pincelzinho fininho, detalhando. Uma telha escura, esse lado aqui. Só que como eu não estou usando solvente, então o pincel tá sujo. Daí eu pego ele sujo mesmo. Por enquanto é tudo mais ou menos não. Só para colocar tinta. Depois o tio Zé vai vir. Agora é o seguinte, gente, ó. A luz está vindo aqui, está batendo nessa torre e essa torre está aqui. Então o que, que vai acontecer? Para mim fazer com que fique mais bonita ainda a luz, eu vou clarear um pouquinho mais esse telhado para depois eu poder escurecer a sombra.
Então, ó, telhado um pouquinho mais claro. Telhado um pouquinho mais claro lá na frente. Pô, mas nada clareia? Sueli 3.00. 300. Tá? Se quiser garantir, já me fala. Giane, os pincéis que a gente fala que é pelo de lobisomem, isso aí começou na época da Da pandemia. pandemia. As brincadeiras que o Zé fazia. Mas, na realidade, o Zé não tem cuidado muito com os pincéis dele. Ele não cuida muito. E aí, quando eu peço para ele limpar, ele vai limpar, bota solvente, thinner, deixa de molho um pouquinho, depois ele vai na calçada, aquela calçada bem caraquenta. Aí ele vai passando o pincel ali. E passa, e vai soltando aquelas cascas, aqueles pedaços de tinta velha. Só que alguns pincéis ficam todo abertos, parecendo um vasculhador. Sabe quando a gente usa muito que a vassoura fica toda arregaçada? Então, o pincel também fica assim, de tantos esfregar na calçada. Mas aí, esse pincel, ele aproveita para dar essas pinceladas, faz o fundo da árvore e depois vem dando aquelas batidinhas que já vai deixando assim, formato de folhas, de galho, dando volume, entendeu? Eu não sei se tem algum ali para ele mostrar o Oi? pincel arregaçadinho para ela ver. Ah, qualquer um que eu pegar aqui tá arregaçadinho. O primeirinho que está grudado com a tela. Hum? Esse primeirinho aí do Ó, capuz. isso aqui já tá. Ó, a versão da Val é essa, né? Mas a verdade mesmo é que eu saio mesmo caçar lobisomem, gente. Vocês estão pensando o quê? Eu saio aí de madrugada, meia-noite tem que ser. Sexta-feira Santa, com a tesourinha na mão e vou. A gente sempre fala, eu falo mais já assim, sobre isso na live, e aí que todo pincel tem um objetivo, por mais gasto que esteja, às vezes ele amassa só para um lado, já fica no formato de uma folha, ele serve. Então a gente não joga pincel fora, não. Então nós vamos aqui, ó. Pegar, trabalhar um pouco de luz aqui. Porque eu tô considerando que essa aqui projetou uma sombra ali, né? Porque tem uns pinheiros atrás, né? Agora vamos fazer o seguinte: nós vamos descobrir aonde que vai essa sombra aqui. Esse daqui, ó, ela tem que pegar desde o cantinho. E ela tem que subir o telhado. Então, e aqui, ó, se a gente for fazer um quadrado aqui, vai fazer assim, ó. Se a gente for deixar transparente, né? Assim, ó. Não é isso? Um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Ó, se for fazer um quadrado. Daí a sombra tem que partir daquele cantinho lá, não é? Ó. Então, nós já descobrimos aonde que vai essa sombra. Ó, ela pega daqui, vai e vai aparecer uma pontinha lá. Eu clareei o telhado só para nós deixar essa sombra bem destacada. Pronto, agora nós já temos ali o lugar da sombra. Aqui também é um lugar de sombra. Só que, ó, tem uma beiradinha aqui, do cantinho, vai pegar uma sombra meio assim, ó. Então isso significa que eu vou ter que
colocar a luz até aqui. Já que o pincel tá sujo, né? Eu não posso lavar hoje. Então, né, vai colocar mais um menos, depois a gente ajeita melhor. Aí. Agora, eu vou fazer o seguinte. Agora vamos fazer um pouco de parede, né? Telhado, já fizemos um fundo. Cor que a gente faz a parede. Curva que eu faço a parede dessa casa. Desse negócio aqui. Cinza mesmo, né? Cinza azuladinho, né? Pessoal, esse quadro vai ficar fora de série. Então, quem tiver interesse pode se manifestar. Deixa eu ver se. Agora a gente vai fazer uma corzinha aqui para a gente fazer a cor da casa. Que cor que eu faço isso, gente? Cor de pedra. Vamos fazer um cinza meio esverdeado. Eu vou fazer de pedra essa casinha aí. Essa igreja. Cinza meio esverdeado. Então aí é o seguinte. O parte da parte da luz é mais clara. Então nós vamos colocar aqui uma luz. Depois nós vamos desenhar as pedrinhas. A Giana está falando sobre o risco. Esse risco é gratuito, meu amor. Está em 2 tamanhos. É. 40 por 60 e 50 e 60 por 80. E a gente já colocou nos grupos, no Telegram. Pode chamar no WhatsApp que a gente manda para você, tá bom? Não é nada, não. É, gente, esse quadro aqui é todo. O risco tá disponível em todo lugar. No Telegram, no WhatsApp, no grupo. Capaz de eu ter colocado. Bom, lá no YouTube não tem jeito de colocar arquivo, né? Senão eu ia colocar lá. Ó, nessa fase aqui a gente vai um fundo, não precisa tanto detalhe, né? Agora, essa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui tá um elevado para cá, né? Isso aqui vai fazer uma sombra também. Só que é o seguinte, a luz tá assim. Ela vai bater nesse canto aqui, ela vai fazer com que esse canto venha aqui, né? Então essa luz dessa parede, dessa casa aqui, vai ficar assim, ó. Quer ver? Eu até vou desenhar ela aqui. Sombra. Aqui é tudo sombra, mas vai passar assim, vai bater aqui. E vai fazer assim. Aqui é tudo sombra, né? Porque tá no lado de cá. Só que vamos dar um destaque maior, né? Na sombra. Agora a luz aqui. Tô fazendo mais um menão aqui. Depois a gente vai pegar um pincelzinho e vai lapidar. Ô, louco. Susto. Vai lapidar isso. Entendeu? Agora o lado da sombra. Azul. Quando é que faz essa janelinha? Esquece dela por enquanto.
Nós vamos ficar aqui até 9h30, gente. Já estou indo, tá? Tá bom, minha flor. Obrigado pela, A garrafinha pela vai ajuda. ficar aí. Eu tô, eu tô pensando aqui numa coisa. Acho que. Bom, agora já comecei a fazer. Eu não tava querendo fazer essa puxadinha aqui. Não, tem que fazer. Isso é um castelinho. Tá, vamos ajeitar. Boa noite, meus amores. Obrigado pela presença e pelo carinho de cada um de vocês, viu? E aí, quem quiser receber o risco, pode chamar a gente no WhatsApp. Tá bom? Eu vou deixar o número do WhatsApp em casa, aí eu entro de novo no YouTube e deixo o número pelo celular. Isso aí, gente. Vamos fazer a pintança do castelo. Opa, esqueci ainda que tem mais uma parte aqui. Lembrando que nós vamos continuar esse quadro aqui na próxima segunda. Aqui é uma cor que seja um pouquinho mais clara do que lá as montanhas lá, mas que seja mais escura que esse lado de cá, né? Pra gente não confundir as coisas. E assim vamos criando já um volume, né? Então, meu povo, eu não vou entrar muito em detalhe, porque já está vencendo nosso tempo. Então, eu vou fazer só algumas coisas aqui. Já vou começar a reforçar aqui a sombra debaixo do telhado, né? Um beiralzinho, né? Aqui no lado aqui da sombra mesmo é mais forte ainda. Só que aqui a gente não pode deixar marcado, porque aqui a luz está pegando direto, então ela projetou. Agora aqui não, simplesmente escureceu um pouquinho mais embaixo, mas não projetou a sombra, entendeu? Então fica escuro, mas nem tanto. Mas não definido, quer dizer. E aqui também é a mesma coisa, fica mais escuro, mas como não há uma projeção direta da sombra, então ela vai fundindo assim, ó. Entendeu? Todos os esmeraldinhos vai ficar um pouquinho mais escuro embaixo, mas vai ter que fundir assim, ó. Aí, aqui é o seguinte, essa parte aqui, ó, daqui para cá, ela tem que ser um pouquinho mais escuro ou mais claro, dependendo do que está refletindo aqui, porque aqui não está pegando luz direta, né? Mas a gente tem que dividir essa parede. Então, se uma parede está assim e outra está assim, uma delas vai ficar um pouquinho mais claro. Então, a gente tem que escolher ali, qualquer uma pode ser, porque vai depender do que está aqui. Se tem uma árvore mais colorida aqui, mais luminosa aqui, está recebendo mais luz aqui, então vai clarear um pouco aqui. Então, aqui não importa muito, desde que todas elas estejam na sombra. Então, eu vou fazer aqui uma leve luz
Mas não é a luz do sol. É a luz apenas para definir uma parede da outra, porque ela tem que continuar escuro ainda, tá vendo? Ó, tem que continuar escuro ainda, porque aqui, ó, é a projeção dessa beirada aqui. E acho que agora a gente vai parar por aqui. Semana que vem, segunda-feira, o tio Zé vai estar de volta aqui. Opa, bati no microfone. Com esse quadro aqui, eu tô doido para fazer, porque tá tão gostoso de fazer. E a hora que a gente trouxer tudo isso aqui refletindo na água, vocês não fazem ideia a beleza que vai ficar isso. A hora que a gente fizer as árvores coloridas, o jardim, nossa senhora, vai ser duro de aguentar até segunda, hein, gente? Mas então, meu povo, deixa eu ver o que estão falando aqui. Paulo César, ele inicia tudo com muita calma, mestre e professor. Obrigado, Paulo César. Giane Aparecida, obrigado. Quem quiser comprar o quadro, pode falar com a Mônia aí, ó. A Mônia vai deixar o endereço dela, o telefone dela aí, se ela tiver ainda aí, né? Ou então a Val, sei lá. Parece que agora tem como pôr sim arquivo. Tem, Mônia? Que bom, se tiver como pôr arquivo, ainda vamos colocar o arquivo desse risco lá no YouTube também. Mardoni, boa noite, mestre, meu amigo Mardoni. Obrigado, Mardoni, pela presença. Tudo de bom para você, Mardoni. Quando puder, aparece novamente por aqui. Eliana Helena, tenho muita vontade de pintar uma tela, mas tenho medo delas. Mas não tem perigo nenhum, não, Eliana. O único perigo que tem é se ela cair no teu dedão, ou então sujar uma roupa, é só esse. Mas não é nada grave, né? Então é isso, gente. Se vocês têm vontade de pintar, não perca tempo, pinta. Não precisa ter medo, não. Se tiver medo, vocês pegam, assistam um vídeo. Se deu errado, começa de novo. Entendeu? Então é isso, gente. Obrigado por tudo. Tom Jesus, mais uma aula maravilhosa. Obrigado, Tom Jesus. Ó, eu vou deixar um pouquinho aqui ao vivo ainda, só para vocês poderem acessar o link que a Mônia colocou aí, ó. Quem quiser comprar o quadro, pode encomendar já, né? Porque ele vai terminar. Talvez vai mais 2 aulas aí para terminar. Então não é assim. Encomendou hoje, amanhã já vai pegar o quadro. Então é assim que vocês já fica encomendado, né? O quadro, pode comprar. Assim que terminar e a gente espera secar, eu vou mandar para vocês, tá bom? Então é isso, meu povo. Muito obrigado por quem compareceu na live. Tudo de bom para vocês e até segunda. Quinta-feira agora a gente vai começar um quadro que eu tô desconfiado que vai ser o retrato. Eu vou ver aqui se eu não lembro se eu terminei o quadro do barquinho. Acho que não ainda, né? Eu vou ver lá. Se eu não terminei, daí eu vou fazer um vídeo para terminar ele, porque tá quase terminando. E vou pintar o retrato da nossa amiga aí, com que encomendou. Tá bom? Pessoal, boa noite. Dorme com Deus. Tudo de bom para vocês. Manda pintura. Paulo, pode mandar. Lá no nosso grupo do Telegram tem tem uma enquete que eu fiz, enquete não, tópico, que é para crítica. Quem quiser ser criticado, põe lá. Mas é importante. Se você não quiser crítica no teu quadro, então não põe lá, porque lá a gente vai criticar. Mas não é assim, criticar com educação, a gente vai fazer crítica construtiva, né? A gente vai falar o que a gente acha. É importante isso, viu? Então, lá no Fábrica de Arte, quem quiser entrar no Fábrica de Arte, pode se inscrever lá no grupo do Telegram. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e boa noite. Até amanhã. Até quinta, né? Se Deus quiser.